Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast dedicado a você que está focado no Enem e nos vestibulares do Brasil. É o VersaCast. Eu sou Adrielen Alves, jornalista e mãe de vestibulanda, e eu garanto que isso não é qualquer informação. Eu estou aqui com ele, ninguém menos que o professor Cirilo, diretor do curso Versa Educacional em Brasília. Cirilo, seja muito bem-vindo ao VersaCast. Oi, Adrielen. Oi, todo mundo. Seja muito bem-vinda. Também te dou boas-vindas ao VersaCast. E aproveito também para convidar todos que estão nos assistindo para acompanhar quinzenalmente o VersaCast. Vai ter dica de atualidade, vai ter papos sobre estudos, vai ser um projeto muito legal que a gente está desenvolvendo aqui. Muito legal e muito necessário, né, Cirilo? Porque é isso, a gente está falando para essa turma aí que está dedicada aos estudos, dedicada ao Enem, dedicada aos vestibulares, e num momento tão singular da vida deles, né? Que é essa juventude, esse momento em que, assim, ao mesmo tempo em que você é jovem, tem que decidir pela sua carreira, né? Exato, é um momento muito delicado e justo pelo que você falou. É até contraditório, né? Você tem que estudar tanto numa fase da vida em que você também quer aproveitar tanto. E, para mim, os que melhor aproveitam são aqueles que conseguem fazer essa aceleração, de perceber que é uma fase da vida em que você tem que se dedicar muito e, por vezes, tem que abrir mão de algumas coisas mesmo. Não é fácil, assim, né? Eu queria saber até você contasse um pouquinho da sua história aqui pra gente. Como é que foi que a química chegou para você? Ou você chegou para a química? Vamos lá, essa é uma história até muito longa. Acho que mereceria até só um VersaCast só para contar essa história. Olha aí, acho que é uma pauta interessante. Vamos nessa. É uma pauta, mas tentando resumir, ali na minha adolescência, quando no ensino médio, eu sempre quis fazer, na verdade, veterinária. Eu achava que seria o caminho. Meu pai mexia com essas questões de fazenda, essas coisas, e eu achava que seria veterinária o meu caminho. E por todo o ensino médio, eu tive muita dificuldade no próprio ensino médio, justamente com a disciplina de química. Olha isso. Foi exatamente assim. E quando eu fui fazer pré-vestibular, então mesmo fazendo química, que é relativamente mais tranquilo de passar do que medicina, que quase todos querem, eu não estava passando justamente por conta da química. E aí eu peguei para estudar, e quando eu fui estudar química de verdade, eu passei a gostar, como quase todo mundo da área de química, física, biologia. Acabei que gostava muito de um professor da época e eu percebi que eu estava acertando quase todas as questões de química ainda enquanto pré-vestibulando. E aí eu já até coloco uma dica para todos que estão nos assistindo, os nossos alunos, que quando você passa a gostar do que você está fazendo, tudo fica mais fácil. Então eu estava gostando de estudar, especificamente gostando de estudar química. Eu lembro que eu cheguei pro meu pai um dia e falei para ele no carro: pai, eu mudei de ideia, eu não vou fazer veterinária, eu vou fazer química. Ele inicialmente se assustou um pouco. Ele falou: o que esse menino vai fazer? Exatamente, está fazendo tudo errado. Mas aí foi quando meu pai sempre teve, felizmente, essa característica. Então, até uma dica para os pais, né? Apoiem seus filhos nas suas decisões, nessa caminhada que é difícil. Sim. E ele me apoiou. Ele falou: se é isso que você quer fazer, vamos em frente. E daí eu costumo dizer que o resto é história. Eu estou aí dando aula até hoje, super feliz. Legal. E qual é o nome do seu apoiando. pai? João Batista. Seu João Batista, muito obrigada por isso. Olha aí, ó, deu certo, viu? E para não ficar injusto, também minha mãe também super apoiou, acho Dona ótimo. Bernadette. É isso aí, Dona Bernadette, também muito teve obrigada. papel importante. Mas você trouxe muitos elementos interessantes nessa conversa aqui agora. Primeiro que é isso, é você transformar aquilo que é desafiador e às vezes até chato, né? Que se você pega... Eu sou suspeita porque adorava física, química e matemática. Mas se você pega uma matéria e você fala, não sei... O negócio é transformar esse limão numa limonada, né? Exatamente. Às vezes o limão é azedo mesmo. É difícil, ele é ácido também. Sim. Mas eu falo muito isso nas minhas orientações de estudos e bato muito nessa tecla, né? De que é uma fase da vida e a gente tem que, por mais difícil que seja, a gente tem que aproveitá-la. Sim. Então, às vezes eu vejo estudantes que estão nessa luta, nessa busca pela medicina e vejo tristes e cabisbaixos pelo corredor, pelos corredores. Isso é muito ruim, porque você não consegue ter ali o mínimo instante de felicidade
dentro do momento que você está vivendo. Então, Sim. se é para estar aqui, se é para buscar essa aprovação, de que a gente busque ela com todo vigor Sim. e com toda alegria. Então, recentemente a gente teve simulado e eu comentei isso em sala de aula. Assim, poxa, você tem duas opções. Você pode encarar uma prova de linguagens com muitos textos e encarar aquela prova achando tudo chato, ou você pode ler aquele texto com muita vontade e aprender com a prova. Então, você tem que olhar para aquela prova e ler, aproveitar, gostar do texto. Na hora de fazer a correção do simulado, buscar quais são as palavras importantes, o que aquilo significa. Coloca significado na sua vida. Isso Muito faz legal. toda a diferença. Aí você passa a gostar do que você está fazendo, mesmo que duro seja. Sim. E isso facilita o caminho da aprovação, sem dúvida. E é uma estratégia também, né? Então, a gente está aí agora, assim, praticamente há 6 meses do Enem, que é essa grande avaliação, né, que mobiliza, né, estudantes do país inteiro. E em 6 meses, uma data bem marcante, bem comemorativa, né? Qual seria agora, nesse momento, assim, você trouxe outra referência muito importante, que um professor também te fez ter interesse, né? Então, assim, para esse estudante que está há 6 meses, ainda não estamos há 3 meses, né? Mas é o momento de se reorganizar na vida. O que você falaria para esse estudante hoje? Bom, acho que a gente tem duas perspectivas aí para a gente poder... Desculpa. Imagina. Vamos. Tocou antes dela? Exatamente quando ela terminou de falar. A fala dela ficou aqui. Gente, eu deixei o celular com volume do nada. Você quer atender? Não, de jeito nenhum. Eu achei que eu tinha colocado no silencioso, eu coloquei no... O que é isso aqui? É a tampinha da câmera, mas está exatamente atrás da caneca. Pode tirar para mim. Então, vamos lá, pergunta sobre a contagem regressiva para o Enem. Como fazer para... Você dirige aí. Então, a gente tem duas perspectivas aí para a gente analisar. Tanto essa de que faltam 6 meses, quanto a que já se passaram desde que nós começamos as aulas aqui, mais ou menos 2 a 3 meses também, né? Muitos devem estar percebendo o tanto que é puxado, tanto que é difícil essa rotina de estudos. E eu acho que a principal dica que eu dou, eu poderia dar milhões de dicas sobre revisão, sobre estudo, sobre o que mais cai. Sim. Mas é que todos entendam que vence esse jogo quem consegue entender o jogo da constância. Vai conseguir, entre aspas, sobreviver a essa batalha quem consegue ser constante. Há dias que você vai estudar muito, há dias que você vai estudar um pouco menos porque está muito cansado, mas você nunca vai deixar de estudar. É um trabalho de constância. Você pode ficar doente, então nesse dia você vai acabar estudando menos, mas você vai tentar manter um jogo de constância, isso vai te aproximar com certeza do seu objetivo. Ao final de tudo, você vai ter uma média de estudos que vai ser eficiente. Bom, vamos falar um pouquinho do VersaCast, da retomada desse projeto, que é muito lindo, muito interessante, e é também uma ferramenta para aproximar os professores, né, e os alunos, né? E a gente fica pensando assim, em algum momento falar sobre linguagens, redação, enfim, pode ser mais fácil, mas para falar também sobre matemática e ciências da natureza, a gente vai conseguir essa proeza aqui? Vamos conseguir. Esse projeto, ele é um sonho, né? Acho que o Versa é um sonho por si só. E o nascimento desse projeto dentro do Versa já é um sonho dentro do sonho. Então, fazer esse projeto, realizá-lo é incrível. Então, eu quero torná-lo, nós, né, em conjunto aqui, torná-lo um projeto útil para vocês, estudantes, pais. Então, a ideia do VersaCast é que a gente faça ele quinzenalmente, né? Que a gente tenha aí roupagens diferentes desse VersaCast a cada 15 dias. Então, em uma quinzena, a gente sempre vai trabalhar com algo que é muito forte aqui no Versa, que é um dos nossos pilares, que é a mentoria, a orientação de estudos, que é um pouco do que está acontecendo nesse episódio. Para que as pessoas saibam como estudar, para que entendam como é que é a rotina de estudos e de como é que é essa rotina do estudante. Também vai servir muito para os pais e familiares, para entenderem como é que é a rotina dos seus filhos e de que eles estão enfrentando aqui no cursinho. Isso é perfeito, hein? Eu quero deixar claro que isso é perfeito, Cirila. Isso é muito legal, porque muitas vezes você jornalista, Adriana, que está aí acompanhando a sua filha nos estudos,
às vezes perde um pouco da perspectiva do que eles estão enfrentando aqui. Cada um fica no seu mundo, você Com trabalhando certeza. e ela estudando, mas é para aproximar, é para que todos entendam como é que funciona essa rotina. Então, Sim. essa vai ser uma quinzena em que a gente vai, um episódio para a gente falar sobre orientação, mentoria, para falar com os pais, com os estudantes, como estudar melhor, como é que é a rotina. Maravilha. E a outra parte desse VersaCast vai ser muito voltado para atualidades, até porque os nossos estudantes, eles não têm tempo, justo porque tem que estudar muito, a gente queria muito que eles pudessem ler mais, que eles pudessem assistir mais no noticiário. Sim. Dá tempo de fazer um pouco, mas não na quantidade que seria o ideal. Sim. A gente sempre vai ter aqui um convidado para poder conversar com ele sobre atualidades. Aí já vou dar um spoiler aqui, nem sei se eu deveria, mas... Vamos, eu gosto de spoiler. Só não conta tudo, por favor. Não vou contar tudo, mas o primeiro episódio de atualidades, a gente vai trazer aqui o professor Tiga, vai falar sobre essa confusão que está aí com o Trump, né? Tudo que ele tem causado em termos geopolíticos, e nada mais justo do que o Tiga para abrilhantar essa mesa aqui e esclarecer para os estudantes. Vai ser incrível, né? Porque assim, é o assunto do momento, realmente, e com muitas abordagens, né? A gente fala da questão econômica, mas de um cenário também que parte do mundo em guerra, então tudo está relacionado, né? Como economia, segurança, enfim, políticas públicas, está tudo meio que interligado. Então eu quero ouvir esse podcast, eu quero ouvir esse episódio. Vai ser muito bom e assim, realmente está tudo acontecendo. A gente está tentando, a equipe de marketing está tentando fazer um post sobre isso, tem feito alguns. A gente não está conseguindo porque todo dia muda. Exato. Então, eu acho que quando o Tiga estiver aqui e fizer todo esse histórico para eles, vai facilitar muito, e com certeza a gente vai precisar de outros episódios, vamos ter outros convidados. Aí, até aproveitando para responder a sua pergunta anterior, a gente vai trazer sim o professor de matemática para falar de como é que é a estratégia da prova, como é que funciona, o que ele tem que saber. Vai trazer os professores de natureza para falar de o que pode cair na prova. O Cícero vai ser um dos convidados aqui também para falar sobre ciências. E sempre assim, sempre para poder agregar na tua rotina e você conseguir usar isso de fato, de forma efetiva no vestibular. E de uma forma leve também, né, Cirilo? Porque eu acho que é isso, como você falou, muito conteúdo, muita informação às vésperas das provas, e eu acho que esse é o momento aqui também para eles darem um respiro, né? Sim, com certeza. E eu sempre escuto podcasts, e os podcasts, para mim, eles não funcionam como algo como se fosse uma obrigação. Ele funciona para mim como algo para ser leve. E eu quero que o VersaCast, eu quero que os professores aqui do Versa atuem com leveza, com vocês e vocês com eles, né? Então, eu sempre escuto podcasts, às vezes passeando com o cachorro, quando eu estou num momento mais relaxado. E até uma recomendação que eu dou aí para todo mundo, quando estiver bem tranquilo, escuta um pouco dos professores conversando com vocês, com certeza vai agregar. Com certeza. Bom, então vamos só recapitular aqui. VersaCast a cada 15 dias, com uma duração média de 15 minutos, ou seja, não é uma hora, não são 4 horas, que a gente sabe que tem podcast longos. Tem gente que gosta, mas a gente sabe que não encaixa nessa rotina agora. Em uma semana, a gente vai falar sobre essa mentoria, que é o que a gente está conversando aqui hoje, abrindo e apresentando o VersaCast para vocês. Na outra semana, a gente vai falar sobre atualidades, que é um assunto importante e que vai realmente atualizá-los, né, sobre qual é o cenário do Brasil, da América Latina e do mundo. Né? Isso, perfeitamente, exatamente. Quinzenalmente, mentoria, muitas atualidades. O Tiga está bem enrolado esse ano, porque é muita coisa. Sim. Mas não só ele, os professores de história. Isso vai ser muito legal. Vai ser muito legal para poder agregar na rotina de vocês. Vamos lá, eu tenho uma pergunta antes da gente ir para o encerramento. O que você está esperando da prova do Enem quando o assunto é Química, Ciências da Natureza? Quais são suas apostas? Até para contextualizar aí os nossos estudantes, a gente nunca espera mudanças muito drásticas de uma prova de um ano para o outro. Isso até serve para que vocês fiquem mais tranquilos na rotina. A gente, ao fazer os simulados, é exatamente aquilo que a gente espera. A gente tem 6 eventos de simulado aqui no Versa, e eles servem justamente para que a gente consiga colocar a nossa expectativa no simulado do que a gente acha que vai acontecer na prova do Enem. Questões sempre muito contextualizadas, por isso que o podcast de atualidades, ele com certeza vai
ajudar bastante, questões que cobrem conhecimento de mundo, mas que também envolvam conhecimento da área de ciências da natureza. Então, sim, eu espero uma prova que esteja equilibrada com os anos anteriores, sempre cobrando conteúdo. Aquele mito de que a prova do Enem é fácil é um grande mito. Ela é uma prova que chega a ser conteudista, sim, mas cobrando com visões de mundo. Sim, interdisciplinar também, né? Isso, exatamente. Você fica até em dúvida, às vezes, se a questão é de física, ou se a questão é de química, ou se a questão é de biologia. Exato. Ou se você simplesmente classifica ela como meio ambiente. Então, é um tema bem amplo mesmo. Então, sempre dessa forma, sempre contextualizado. Meio ambiente, você acha que é um tema que vai... Sempre. Mudanças climáticas? Mudanças climáticas está tanto na prova do dia 1, quanto na prova do dia 2, quanto na redação. Então, é um tema que está bastante em alta, então, com certeza, é uma aposta. Maravilha, a gente está caminhando para o nosso final aqui. Eu comecei me apresentando aqui como jornalista e mãe de vestibulanda, né? Eu aproveito então para ampliar, assim como o Cirilo fez, o nosso convite para quem aí também está lidando com essa rotina maluca, que a gente sabe que é, de quem é pai, de quem é mãe, de quem é familiar, de quem está estudando, né? Dessa rede de apoio. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço aqui também, esse contato, essa comunicação com quem dá esse suporte para os estudantes que estão aqui, que estão tão dedicados. Então, aproveito para dar os parabéns pela iniciativa, agradecer muito a sua presença, a sua participação. Fala que a gente volta logo, logo, né? Exatamente, daqui a 15 dias a gente se vê na nova roupagem do VersaCast. E convite estendido, quem conhece o Versa sabe que a gente super apoia estudantes e pais, estamos aqui para poder ajudar e chegar no objetivo da ação, da tão sonhada aprovação. É isso aí, gente, o VersaCast fica por aqui, até a próxima, tchau, tchau.